Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live de meia hora, onde nós vamos falar sobre o pensamento sistêmico aplicado à vida. Então convido vocês a uma reflexão hoje sobre ancestralidade. E aí eu gostaria que vocês também trouxessem suas dúvidas, porque uma das coisas que nós mais percebemos é o quanto existe ainda dúvida sobre essa relação com a ancestralidade. O tanto que as pessoas precisam entender melhor esse conceito de ancestralidade, como ela deve ser trabalhada e como você pode levar para a sua vida um entendimento que vai fazer a diferença. O nosso objetivo aqui é fazer lives de segunda a sexta, lives de meia hora, né, para ser um tempo que todo mundo consegue acompanhar, trazendo os principais temas do pensamento sistêmico aplicado à nossa vida. Então sejam todos muito bem-vindos. Se conhecem alguém que pode se beneficiar dessa live, enviem essa live, apresentem o nosso trabalho e eu vou ser muito grata a vocês. Vamos lá, portanto, falar sobre a bendita da ancestralidade. Muitas pessoas olham a ancestralidade como um universo unicamente familiar, quando na verdade não é. No domingo, eu por coincidência, né? Coincidência não existe, mas na hora que eu liguei a minha televisão, estava aparecendo o Paulo Vieira agradecendo o troféu que ele ganhou lá de humor na Rede Globo, etc. E ele disse uma coisa muito curiosa, né? Porque ele falou muito sobre a própria ancestralidade familiar, né? Dentro do sistema familiar dele, e depois ele disse: eu também agradeço a essa outra ancestralidade. E aí ele agradeceu ao Lázaro Ramos, agradeceu ao Tony Tornado, que tinham aberto esse caminho dele para ele, né, para chegar até ele, essa abertura da televisão. Então ele fez esse agradecimento. E isso, gente, é muito interessante, porque nós também temos esses ancestrais, né? Às vezes a gente chega dentro de uma empresa para fazer uma consultoria num negócio e a pessoa reclama: não param aqui diretores comerciais. E aí o trabalho que a gente faz dentro desse lugar e desse entendimento é olhar para quem veio antes, para ver o que aconteceu naquele cargo, com quem ocupou primeiro aquele cargo e sequentemente até chegar naquele momento, o que aconteceu com essas pessoas? Qual a influência esses ancestrais dentro da profissão estavam provocando naquele cargo? Então nós também temos esses ancestrais dessas pessoas que nos abriram o caminho profissional. E nós também temos na nossa árvore do conhecimento os nossos mestres. Eu até tenho um caso que eu conto sempre, que eu tenho o costume, quando eu vou fazer um atendimento, quando eu vou fazer uma apresentação, quando eu vou começar uma aula, eu tenho o costume de fechar meus olhos e imaginar atrás de mim todos os meus mestres, todas as pessoas que contribuíram para a minha formação até eu chegar no meu dia de hoje. Então eu fecho os olhos e vou imaginando essas pessoas, cada uma com a mão do meu ombro e a mão no ombro umas das outras, até chegar naquela pessoa lá do começo do conhecimento na nossa existência terrena. E aí, gente, eu sempre fiz esse movimento. E eu estava em um curso do Matia Varga, que é o criador da constelação estrutural, ele e a esposa Insa, e ele contou que ele, quando vai fazer um atendimento, ele faz esse movimento, né, de colocar todos os mestres dele atrás dele. E eu pedi a palavra e falei: olha que coisa curiosa, porque eu faço isso e coloco atrás de mim você, como um dos meus grandes mestres. E aí ele riu e falou: pois você saiba que quando você me coloca atrás de você, você também coloca todos os meus mestres. Então imagina a força disso, gente. A força dessa ancestralidade, o tanto que isso nos traz. Quando ele falou isso, eu me senti até maior, não numa questão de soberba, mas de força, sabe? Imagina você receber essa informação
do tanto de pessoas que estão te sustentando, enraizadas na sua história. Eu gosto de dizer que é a raiz que empurra a árvore. E quando eu não cuido da minha raiz, quando eu não me conecto à minha raiz, quando eu não me preocupo com a minha raiz, eu enfraqueço, porque eu sou resultado dela. Então nós precisamos entender como essas dinâmicas com a nossa ancestralidade podem nos ajudar e podem nos trazer sentido para a nossa própria existência. Então, vamos por partes, né, para falar sobre isso. Quando eu faço esse movimento que eu disse para vocês dos meus mestres, eu também faço da minha família. Dos meus pais, dos meus avós, bisavós, tataravós, todos aqueles que vieram antes. Porque eu sou resultado dessas pessoas que se encontraram, que se conectaram, que se amaram, desamaram, seguiram juntos. Não interessa o que aconteceu com elas, interessa é que a cada sim que elas deram, a vida foi chegando mais perto de mim. Alguém perguntou, esse movimento precisa ser diário? Olha, eu faço esse movimento por exemplo, antes de eu começar a minha live, eu estava aqui sentadinha, imaginando todos os meus mestres atrás de mim. Então é como você sentir, porque é um fortalecimento, sabe? Todas as vezes que nós estamos enfraquecidos em algum lugar na nossa alma, nós estamos desconectados. Eu gosto de um exemplo muito simples para você entender. Imagina que nós somos a água que sai lá na ponta de uma mangueira, né? Aqui a gente chama de mangueira, não sei na região de vocês como chama, mas enfim. Imagina que você é aquela água para aguar as plantas, né? Que às vezes tem muita força, às vezes não tem. Agora imagina que a força que chega da água da rua é uma superpotência. Só que imagina que a sua mangueira, ela tá toda cheia de nós, ou ela vai se prendendo ao longo do tempo, você vai deixando para lá, ou ela vai fazendo pequenos furinhos, né? Esses pequenos furinhos e esses nós que vão dando, eles vão tirando a força da água que sai lá na ponta, não é verdade? Assim funciona a nossa conexão. A nossa raiz é a água que chega lá da rua. É a fonte, né? Que vem. E essa mangueira é todo esse caminho ancestral até chegar na saída da água que sou eu. Essa pessoa que sai para o mundo, que sai para a vida. Então, quanto mais eu presto atenção nessa trajetória, olho para aquilo que está escapando, olho para aquilo que está amarrado, né? A mangueira às vezes vai torcendo assim e a água enfraquece, chega até a parar. Quanto mais eu presto atenção e vou remendando, consertando, entendendo essa mangueira, mais força essa água tem. E aí você pode até falar, mas eu posso trocar a mangueira. Mas se você não mudar a forma de cuidar da mangueira, você vai ter o mesmo problema. Então, nós precisamos aprender a mudar o nosso comportamento em relação a essa força que chega pra gente. E isso não tem nada a ver com como as pessoas foram. Porque muitas vezes eu não concordo com o comportamento do meu pai, com o comportamento da minha mãe, eu me envergonho dos meus avós, ou tenho uma história familiar muito pesada, né? Às vezes as famílias têm histórias de crime, né? De roubo, algo assim que expandiu para conhecimento de muitas pessoas e nos envergonha, e você fica querendo não olhar para aquilo. Mas, independente do que aconteceu nesse passado, a vida chegou até você. E é você olhar daqui para frente. Muitas vezes, quando nós falamos da importância dessa conexão, a importância dessa conexão com aquilo que veio antes, com quem veio antes, as pessoas falam, ah, mas meu pai era assim assado, minha mãe era assim assado, meus pais me abandonaram, né? Meus pais eram pais abusivos, disfuncionais, tóxicos, narcisistas, né? As pessoas dizem muitas coisas. Importa o que você vai fazer daqui para frente.
Só que você precisa entender que daqui para frente você só existe porque alguém existiu antes. Então vamos lá. Eu sou o resultado desse encontro do meu pai com a minha mãe. Vamos imaginar que eu, de uma forma muito inconsciente, num lugarzinho que eu falo para os meus alunos, que é o subsolo do inconsciente, eu me envergonho do comportamento de um ou de outro. Ou acho que essa pessoa não era boa o suficiente, ou não entendia o suficiente, ou não fez o certo, etc. Eu, mesmo que eu não manifeste isso para fora, para dentro, eu tenho esse julgamento dos meus pais. Ou de um, ou de outro, ou de ambos, não interessa. Vocês entendem que quando eu faço isso, eu inconscientemente também estou me diminuindo, me enfraquecendo? Porque se eu sou resultado dessa soma, algo veio para mim, não é? Não tem como eu escapar, o fruto não cai longe do pé. O importante é eu entender o que eu vou fazer com essa informação. Então, eu sou resultado desses pais. Eles agiram errados, não foram bons conforme eu esperava, ou não foram a minha expectativa, nunca são, né? Os filhos nunca são aquilo que os pais nunca são aquilo que os filhos esperam. Essa é uma grande verdade. Enraizadinho sempre tem podia ter sido diferente, podia ter sido um pouquinho melhor, né? Então, oi Rosane, seja bem-vinda, querida. Então, a gente observa como nós somos julgadores dos nossos pais e dos nossos ancestrais também. Só que a gente não percebe o tanto que isso nos prejudica. Agora, vamos imaginar que quando eu digo você não precisa concordar com o comportamento deles, eu estou dizendo que você pode seguir apesar disso, desde que você os respeite, desde que você entenda a importância dessas pessoas para sua existência, que isso é inegável. Por enquanto, o filho só chega no mundo a partir de um pai e de uma mãe. E se eles foram esse canal para sua chegada na vida, só por isso eles já merecem um grande respeito. Eu entendo como é ter uma relação difícil. Tá aí para todo mundo ver, quem entra no meu YouTube, quem já viu no meu feed, eu tive uma relação muito difícil com meu pai. Fiquei anos em conflito. Então eu tô falando lá de dentro, eu não tô falando da boca para fora e tive uma vida perfeita, não é isso. Eu tive relações desafiadoras dentro da minha família. E é justamente por entender que a gente pode sair desse lugar e a partir do momento que eu saio desse lugar eu prospero, eu tenho uma vida mais leve, eu tenho sucesso, eu tenho tranquilidade, que eu tô trazendo essa informação para vocês, né? Eu posso muito bem olhar e falar, eu não concordo com a forma que você levou a sua vida, mas eu sou grata, reverencio e honro o fato de você ter permitido que eu chegasse aqui. Então, se você tem uma extrema dificuldade de olhar para os seus pais, você pode imaginá-los como uma ponte de ligação a essa fonte enorme de vida. Uma ponte de ligação a todas essas pessoas que vieram antes e que também seguem em você. Quantas e quantas vezes a gente descobre que nós somos parecidos com um ancestral, ou que nós temos um comportamento semelhante, ou que nós temos um trejeito daquele ancestral, sem a gente sequer tê-lo conhecido. Nós somos um puzzle, né? Um grande quebra-cabeça formado por todas essas histórias que aconteceram antes. E quanto mais eu me fortaleço nesse masculino e nesse feminino que veio antes de mim, mais força eu tenho para seguir adiante. Porque senão, gente, é como se eu estivesse só olhando para trás. Todas as vezes que eu tenho dificuldade, fico esperando que algo mais chegue até mim, que fico achando que eu recebi pouco, eu não saio do lugar. Eu fico parado ali, esperando. Como se na minha lancheirinha para eu ir para a vida ainda precisasse de algum ingrediente.
E o movimento que eu tenho que ter enquanto adulto é falar, tudo bem, esse pode até não ser o lanche que eu queria, mas eu vou me alimentar desse lanche e a partir daqui eu vou trabalhar para colocar coisas maiores, melhores, mais nutritivas, mais saudáveis na minha lancheira. O que eu não posso negar o que aconteceu antes. E esse antes, ele vai nos influenciando em diversas situações. Ele vai nos influenciar no nosso relacionamento, ele vai nos influenciar na nossa profissão, ele vai nos influenciar na nossa saúde, ele vai nos influenciar na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, na nossa forma de estar na vida. Deixa eu ver, tem uma... A Dai. Tony Robbins diz que temos que culpar as pessoas pelos motivos certos. Culpe pais negligentes pela força, autonomia, independência que gerou o comportamento deles. É isso que te proporcionou coisas boas. Tenho dificuldade de aceitar a forma que meu marido tem de extravasar quando ele está estressado. Usando palavras pesadas, me deixa muito chateada. E nada que eu fale ou diga sobre o poder da palavra. Ele alega que repete isso, que era costume do pai. Então, vamos lá primeiro. Isso que a Dai falou é muito interessante. Nós estamos vendo isso nessa geração que está aí. Essa geração, gente, que só recebeu sim, não consegue ouvir uma devolutiva no trabalho que o critique de alguma forma. Não aceita cumprir ordens, horários, normas. Por quê? Foi uma geração criada, na sua maioria, sem limite. Então, quanto mais eu digo sim, 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 mais eu digo para mim, não, 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 não. Eu preciso ter muito cuidado com isso, inclusive do meu lugar de pai. É uma colocação muito importante essa, tá? Outra coisa que trouxeram foi sobre esse marido que repete o lugar do pai. Muitas pessoas têm esse comportamento de repetir o comportamento do pai, repetir o comportamento da mãe e às vezes o faz de uma forma até inconsciente. Às vezes criticou e faz exatamente igual. O que nós precisamos perceber? Quando eu tomo consciência disso, quando eu tenho consciência do meu comportamento, quando eu tenho consciência que o meu comportamento é disfuncional, eu começo a fazer um movimento de mudança. Mas se eu não tomo consciência, eu simplesmente não mudo. E aí, aquele que está comigo, a moça diz que o esposo dela grita, estressa e extrapola, essa pessoa seria muito indicado que ele fizesse uma terapia, para entender que ele não precisa repetir esse pai. Porque muitas vezes, gente, a única coisa que nos conecta a esse pai, a essa mãe, é esse comportamento. Às vezes é uma relação tão dolorida que eu acho que se eu parar de me comportar como eu comportava com esse pai, como esse pai se comportava, se eu paro de fazer esse movimento, eu me desconecto dele para sempre. Então, muitas vezes as pessoas repetem movimentos para seguirem conectadas a esse pai e essa mãe que foram disfuncionais. Nós não podemos subestimar o amor de um filho e a admiração de um filho pelo pai e pela mãe. Nós precisamos entender essa dinâmica do lado do inconsciente. Porque no racional, esse marido pode dizer, meu pai era um homem agressivo. Mas no inconsciente, naquilo que ele não raciocina, né, no seu irracional, ele pode ter o mesmo comportamento e só perceber depois que está tendo o mesmo comportamento. A questão é se ele vai ter essa percepção. E aí a Cidinha falou, isso leva muito tempo, né? Esse olhar, esse caminho em relação a esse pai, em relação a essa mãe, a essa ancestralidade. Sim, e cada um tem que respeitar seu próprio tempo. Quando você toma consciência, não significa que automaticamente um milagre vai acontecer. Aliás, nós terapeutas sistêmicos temos que ter muito essa posição, porque o cliente muitas vezes chega achando que nós vamos fazer um milagre. E milagre, gente, por enquanto só Deus, né?
O que nós fazemos no nosso trabalho é trazer essa tomada de consciência. O que a pessoa vai fazer com essa informação é dela. Porque às vezes ela ainda precisa trabalhar muitas coisas para mudar esse olhar, para mudar essa forma de pensar. Às vezes isso é uma proteção que ela tem, para não se ferir de novo. E até que ela entenda que ela pode mudar o comportamento, que ela não vai ser ferida, ela pode seguir repetindo esse mesmo movimento como uma proteção. Então esse tempo é de cada um. E você pode dizer a você mesma: eu entendo que eu preciso olhar para esse pai, que eu preciso olhar para essa mãe, que eu preciso olhar para essa história da minha ancestralidade. Eu entendo que eu preciso entender esse comportamento que meu avô teve, que prejudicou a família inteira. Eu entendo que eu preciso compreender o movimento da minha avó, que prejudicou a família inteira. Eu posso ter esse entendimento e dizer, mas eu preciso de um pouco mais de tempo para olhar para isso. O meu primeiro passo é o que eu dou conta de fazer agora. Dei conta, ponto. Depois eu vou ver como é que eu faço o resto. Então eu preciso respeitar o meu próprio tempo nesse processo, desde que eu siga andando para frente. Porque a gente só vai para frente, gente. Se você fica, não, eu estou esperando ter uma compreensão sentada no sofá, você não vai sair do lugar. Não vai sair. Então, meu avô fez uma coisa horrorosa, eu estou esperando. Não vai sair do lugar. Eu já atendi pessoas esperando processo na justiça de 2 gerações anteriores. Porque quando aquele dinheiro chegasse, a vida deles ia mudar, por exemplo. Sai dessa espera. E não fique esperando que seu pai vai mudar, que a sua mãe vai mudar, ou que essa história vai mudar lá atrás. O que a gente muda daqui para frente. E eu mudo a minha relação com a minha própria história. E quando eu olho para a minha própria história e falo, aquilo que a Dai disse aí muito bem, aquilo que aconteceu é o que me forjou. Me forjou na pessoa que eu sou. Então eu sou forjada por essa ancestralidade. E se aconteceu comigo assim, eu vou fazer o melhor com o que me aconteceu. Eu tive pais disfuncionais, eu vou ser um pai e uma mãe funcional. Eu vou ser a melhor mãe e o melhor pai que meus filhos podem ter. Sabendo dar limites. Limites com amorosidade, né? Porque eu tenho que dar limite com amorosidade. Então, eu sabendo dar limites, eu posso fazer diferente do que meus pais fizeram, que colocaram os limites, por exemplo, de forma agressiva. Mas eu posso fazer diferente. Eu não posso justificar o meu movimento dizendo, aprendi assim. Aprendi desse jeito. Não dá para ser diferente. Nós caminhamos dentro de um processo de evolução. Agora, se eu fico atrás reclamando, eu não consigo de verdade fluir. Tem alguns exercícios que são muito bons para a gente fazer para a nossa ancestralidade. No nosso YouTube, né, no nosso canal do YouTube, Patrícia Naves Garcia, tem alguns exercícios. Vocês podem procurar lá, tem muitos vídeos, inclusive ao vivo. Vocês podem procurar que tem muitos exercícios. Mas eu quero ensinar para vocês aqui um exercício para ancestralidade. Um exercício extremamente simples. Imagina que você vai colocar diante de você, folhinha sulfite no chão, tapetinho, seja o que for, representando os seus ancestrais mais próximos. Então, vamos imaginar que você coloca avós, bisavós, tataravós, né? 3 gerações, pais, avós, bisavós, tataravós. 4 gerações. Você vai colocar essas pessoas e vai subir em cada um desses tapetinhos e vai dizer, eu hoje me conecto a você. E de você recebo o melhor que você tem para me dar. Feche seus olhos e receba isso. Receba isso como se você tivesse literalmente enraizado ali naquele tapete, naquele papelzinho, puxando essa energia. Na hora que você sentir que recebeu tudo dali, vai para o outro tapetinho. Eu recebo, eu me conecto a você. Eu recebo de você tudo de bom que você tem para me passar.
e vá construindo essa sua história. Às vezes as pessoas dizem, mas eu nem conheci meu pai, eu não conheci meu avô, eu não conheci meu bisavô, não sei nada da minha história, eu fui adotada, fui dada em adoção, a minha mãe saiu e me levou e eu perdi absolutamente contato com a família do meu pai. Não interessa, interessa que eles seguem conectados dentro. E quando você faz esse tipo de exercício, você vai trazendo essa conexão com mais força. Porque todos aqueles que vieram antes seguem em nós, direto ou indiretamente. Então experimentem fazer esse exercício. Coloca um tapetinho para cada uma dessas pessoas que vieram antes, suba nesse tapete. Imagina que você está ali colocando uma raiz, né? Soltando uma raiz dos seus pés. Eu costumo falar, faça com os pés assim como a gente faz quando está com os pés na areia, né? Imagina que você está enraizando ali e que você está se nutrindo de tudo que aquela pessoa pode te oferecer. E vá mudando de lugares até você se conectar a todos esses seus ancestrais. Eu tenho certeza que esse é um exercício de força. Então hoje eu já trouxe 2 dicas para vocês. A primeira, 3, né? A primeira é quando você for começar qualquer movimento, você imaginar atrás de você, seus pais, avós, bisavós, todo mundo. E se for uma questão de trabalho, você pode colocar atrás de você todos os seus mestres, todas aquelas pessoas que foram importantes para o seu processo. Isso vai te dar força para aquilo que você for fazer. E o terceiro exercício é esse de colocar as âncoras e você ir puxando, né? De você fazer esse movimento. Rosane, vai sim, eu vou deixar salva, vou compartilhar no YouTube e vou mandar o link do YouTube para os nossos grupos. Quem não está nos grupos, gente, o momento é agora. A gente tem link aí para os nossos grupos do WhatsApp, a gente tem o link também dos nossos canais, quem não conhece, a gente tem canal no Spotify, no YouTube, nós temos o nosso Facebook, venha fazer parte desse nosso grande grupo. Lembrando que a gente tem uma série de formações, comunidades, nós temos formações reconhecidas pelo MEC e até amanhã elas estão com valores super especiais. Então, se você tem vontade de ser um terapeuta, quer fazer uma formação, nós temos a nossa formação que começa agora em janeiro e é reconhecida pelo MEC como uma extensão universitária. Também convido você para conhecer os nossos projetos complementares. Para quem já é terapeuta, mas sente que está faltando alguma coisa, nós temos vários cursos e formações. No feed do nosso perfil está escrito Nosso Trabalho. Lá você sabe tudo que a gente tem a oferecer aqui no Instituto. E eu te espero com muito, muito amor. Até amanhã, gente, 11h30, se Deus quiser, eu tô aqui firme e forte amanhã. Beijo, fiquem com Deus, gratidão pela companhia. Tchauzinho.